Olá, minha gente querida, novamente com vocês, com a satisfação de termos em nosso programa o deputado Gerson Berger e o jornalista Pedro do Couto. E o programa de hoje está muito interessante. Iniciaremos falando da manifestação contra a presença de Mahmoud Ahmadinejad no nosso Rio de Janeiro. Falaremos dos acordos estranhos entre o PT e Paulo Maluf. Imaginem vocês, Lula de mãos dadas com Paulo Maluf. Mais ainda, falaremos da UNE, onde foram parar os 30 milhões que recebeu a UNE para a construção de sua sede. Pois é, minha gente, mas no domingo passado participamos de uma manifestação contra a vinda de Ahmadinejad a Rio+20, na praia de Ipanema. E eu não poderia deixar de agradecer de público aos nossos queridos amigos, não é, Gerson? Que com grande entusiasmo ouviram nosso apelo e se juntaram a nós nesta caminhada de protesto e de repúdio à vinda deste tirano presidente do Irã, que nega a existência do Holocausto nazista e viola os direitos humanos mais fundamentais à existência do indivíduo. Ahmadinejad, fora do Brasil! É muito importante darem um basta a este homem, que é um tirano, que na verdade viola todos os direitos humanos. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade de paz, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que acolhe a todos muito bem. Mas não é este homem. Este homem não pode pisar no solo carioca, que é um solo abençoado por Deus. No momento em que ocorria a passeata em Ipanema, nós aqui no programa, gravado, manifestávamos também o nosso sentimento de revolta em relação à nefasta figura de Ahmadinejad. Atendendo a pedidos, vamos reapresentar parte do programa do último domingo. Eu gostaria de saber, e já me pronunciei na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o que o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, vem fazer na Rio+20. Será que o presidente do Irã vem nos ensinar sobre fontes de energia alternativa? Claro que não. O Brasil é referência mundial no desenvolvimento e uso desta energia não poluidora, com especial destaque para o etanol e a cana-de-açúcar. Já o Irã, mesmo tendo assinado para a não proliferação de armas nucleares, desenvolve um programa de enriquecimento de urânio, ocultando isto há 18 anos da Agência Internacional de Energia Nuclear. O Irã possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, tem energia de sobra, não tenham dúvida de suas reais intenções na obtenção de armas nucleares e que põe em risco a paz mundial, pois este famigerado ditador é contra os direitos mais fundamentais da democracia, a começar pela liberdade de expressão e de imprensa, que não existe no Irã. Ninguém naquele país pode se opor publicamente à política de seu governo, criticar e denunciar seus crimes, pois é considerado inimigo e traidor, sendo condenado à prisão ou até à morte. Saibam que no Código Penal iraniano, a vida de uma mulher vale metade da vida de um homem. E se a mulher cometer adultério, prostituição ou incesto, é condenada à morte cruel por apedrejamento. E os direitos dos homossexuais, como ficam? Ahmadinejad, ao ser perguntado sobre esta questão, simplesmente respondeu: não temos homossexuais no Irã. Sabem por quê? Ser homossexual no Irã é crime, punido com a pena de morte. Faço um apelo aqui à nossa presidente Dilma Rousseff. Por favor, presidente, não permita a vinda deste ditador na Rio+20. Esta figura deveria ser considerada persona não grata no nosso país. Ahmadinejad é líder de um regime autoritário que prega a violência e a repressão. Somente isto. E eu ainda pergunto, Pedro e Gerson, será que o presidente do Irã vem a Rio+20 para pregar a liberdade religiosa? Mais uma vez,
Claro que não. As pessoas em seu país que não possuem religião definida ou praticam outra religião, como a fé Bahá'í, sofrem o pior tipo de perseguição, não tendo direito de acesso à educação ou mesmo tornar-se membro do parlamento. Pior, a conversão do islamismo a outra religião é punida com a pena de morte. Muitos judeus no Irã foram condenados à morte por se posicionarem a favor de Israel. Ahmadinejad nega a existência do Holocausto nazista, que assassinou barbaramente 6 milhões de judeus em campos de concentração, o que é uma ofensa às vítimas e aos sobreviventes, mas também àqueles que lutaram contra o nazifascismo. A começar pelos nossos pracinhas, heróis brasileiros, que repousam no monumento erguido em sua homenagem no aterro do Flamengo. Gerson e Pedro, como veem esta vinda de Ahmadinejad para Rio+20? Tereza, o que posso afirmar é que o presidente do Irã não vem ao Rio+20 para defender a paz ou política internacional, pois nas duas guerras mais recentes, iniciadas por dois grupos terroristas, o Hezbollah e Hamas, eles foram financiados, armados e apoiados por Mahmoud. Em 2006, o grupo xiita libanês Hezbollah invadiu o território israelense, matou soldados que patrulhavam a fronteira e sequestrou outros 2. O alvo da Hezbollah eram os civis israelenses. E os mísseis Katyusha tinham sido fornecidos pelo Irã. Entre 2000 e 2009, apesar de Israel ter se retirado totalmente da faixa de Gaza, 2005, o Hamas realizou ataques diários ao território israelense, atingindo 15% de sua população, ou seja, 1 milhão de habitantes. Desde que assumiu a presidência do Irã, Ahmadinejad vem manifestando publicamente seu desejo de destruir o Estado de Israel, o único país verdadeiramente democrático no Oriente Médio e membro das Nações Unidas. Prestem atenção, se deixarem este tirano crescer mais ainda, ele começará por Israel, mas logo, logo atingirá outras nações, como fez o maldito nazismo, colocará em risco a segurança de toda a humanidade. Já imaginaram uma bomba atômica na mão desse desvairado ditador? Faço um apelo aos defensores da democracia que usem as redes sociais, protestando, e a todos os segmentos perseguidos pelo monstro ditador. Gritem bem forte: fora Ahmadinejad! Não queremos você aqui no Rio de Janeiro. É uma contradição ele vir aqui, porque não se trata de um democrata, se trata de um alucinado, de um homem que recorre à discriminação à torto e à direito, como foi citado aqui, contra minorias, e tem uma legislação no país que pune a mulher antecipadamente antes de qualquer coisa, de maneira que tudo que o Ahmadinejad representa é o contrário do que a Rio+20 tem como objetivo. Realmente, fora Ahmadinejad é uma expressão forte, mas bastante realista e justa contra a presença deste homem no Rio de Janeiro e no Brasil. E vocês viram aí, então, a nossa manifestação da semana passada. Mas eu quero ainda dizer aos senhores que, na última terça-feira, apresentei na Câmara Municipal do Rio de Janeiro um projeto de lei considerando Ahmadinejad persona não grata ao nosso município. Mas, voltando à passeata,
Acho que foi muito importante, embora considere que faltou mobilização dos movimentos que lá compareceram, levando em conta que, segundo notícias, teriam participado 30 instituições. Se cada uma tivesse levado 100 pessoas, o que ainda era pouquíssimo, seriam 3.000 participantes. Eu acho que fizemos a nossa parte. Além das 300 camisas, não é, Gerson, que nós distribuímos, eu posso assegurar que no mínimo 180 pessoas foram convocadas por nós, o que entendo ser nossa obrigação. Afinal de contas, a vinda deste monstro tinha que ser mesmo contestada. Fora Ahmadinejad! Fora Ahmadinejad! E mais uma vez eu volto a agradecer aos amigos queridos que lá compareceram e o nosso mais veemente repúdio a Ahmadinejad. Gerson e Pedro, gostaria que vocês comentassem a passeata. Tereza, a sociedade se mobiliza pouco na defesa de grandes causas que, neste caso, como você disse, representa a violação dos direitos dos seres humanos. De qualquer maneira, fizemos a nossa parte. E os movimentos foram importantes, considerando que o prefeito Eduardo Paes não inaugurou as colunas de Persépolis, mas uma provocação de Mahmoud que quer eternizar a presença do Irã no Rio de Janeiro. Muito bem, prefeito, mas muito bem mesmo é para você, Tereza. E com certeza, com a sua mobilização e participação, influenciou a decisão do prefeito. Parabéns! Temos que manter essa chama em defesa dos valores da vida sempre acesa. É isso. Repúdio e revolta. A manifestação foi precisa, foi oportuna, repercutiu intensamente no país e ocupou meios de comunicação, grandes espaços foram obtidos, repercutiu. Veja como ele quer tratar a imprensa aqui no Brasil. 100 metros de distância, ele não é um adversário do regime democrático, ele é um inimigo da democracia, tanto quanto o inimigo do Estado de Israel, que quer destruí-lo. Este comportamento dele fez com que a presidente Dilma Rousseff não o recebesse. Ela aceitou sua vinda ao Brasil porque ele é membro da ONU. Incrível, mas é membro da ONU. Mas não o recebeu pessoalmente. Essa foi a melhor resposta que foi dada a ele na sua passagem pelo Rio de Janeiro. Bom, minha gente, mas vamos partir para um outro assunto e falar da política nacional. E olha, é de chorar o comportamento, mais uma vez, do ex-presidente Lula, para quem os fins justificam os meios. Sua fotografia ao lado de Paulo Maluf, pior, nos jardins da residência do deputado. Diga-se de passagem, momento glorioso para Maluf, que com sua conhecida esperteza chamou a imprensa e registrou o fato. Mas muito deprimente para Lula e o PT, que ao fazerem esta aliança, ficou claro que farão qualquer tipo de negócio para eleger prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que Lula inventou, não sei porquê, mas que ainda é desconhecido para o eleitorado paulistano. Gerson e Pedro, é inconcebível esta aproximação. Saibam que Maluf não pode sair do Brasil, pois será preso pela Interpol. E mais, Lula no passado se referiu a Maluf como símbolo da pouca vergonha nacional. Nessa indecente história, quem deu o troco mesmo e a altura foi a deputada Luísa Erundina, que não compactou com o acordo e desistiu de ser candidata a vice-prefeita na chapa de Haddad. Fico feliz, minha gente, que mais uma vez foi uma mulher que mostrou dignidade, considerando que seu partido, o PSB, desrespeitou a companheira Luísa Erundina e ainda disse que ela sabia
do acordo entre o PT e o PP para as próximas eleições. Não tiveram um mínimo respeito e solidariedade com a companheira de partido Luísa Erundina. E aí, Gerson e Pedro, como vem esta aliança? Uma vergonha mesmo. Acho que a Erundina pensou que o PT faria uma aliança envergonhada com o PP. Nunca um acordo com a presença da imprensa e submissão às regras impostas por Maluf, com direito a fotografias com Lula nos jardins de sua residência. Lula vem tomando posições que não condizem com político experiente e ex-presidente da República. Será que ele desaprendeu tudo? Acho que não. Seus interesses se sobrepõem a todos os valores. Não podemos esquecer que o ex-presidente Lula, no passado, chamou o Sarney de ladrão e Paulo Maluf de trombadinha. E, no entanto, hoje, são grandes amigos. Como você disse, Tereza, os fins justificam os meios. Todos os meios. Uma vergonha. Foi um escândalo, foi um desastre, sobretudo para o próprio Lula. E em contraste com o Maluf, nos jardins suspensos da sua mansão em São Paulo, trocando apertos de mão e abraços efusivos, e o Lula deu ao Maluf um atestado de idoneidade para que ele use no futuro e no presente da política. E, portanto, para isso o Lula esqueceu o passado. Agora, tudo isso para que o Lula fez? Para nada. Porque não vai resultar votos para o Fernando Haddad. Pelo contrário, vai retirar os votos. O Lula acrescenta pessoalmente votos ao Haddad, sem dúvida alguma. Tem força para isso. Mas o Maluf, o presidente Lula cometeu um desastre para com a política nacional, para com a história do país e também para consigo mesmo. Pois é, Gerson e Pedro, será que Lula se aliou a Maluf com tanto amor e carinho apenas por 1 minuto e meio de televisão ou tem alguma outra coisa por trás? Fica a interrogação. E nós agora vamos trazer para vocês o assunto que já foi levado ao ar na semana passada sobre a UNE, que demonstra também o que é e o que foi o presidente Lula, que doou 30 milhões de reais, não do seu dinheiro, mas dinheiro público, para construir a sede da UNE, com o único objetivo, comprar esses jovens para que eles eternamente o apoiem. Esta aqui é a grande verdade. Apoiem a ele e ao PT. Mas vamos a essa matéria da semana passada. Pois é, minha gente, vamos abordar um assunto que foi notícia nos jornais na semana passada e, ao que tudo indica, caracteriza mais uma vez o mau uso do dinheiro público que boa parte dos nossos políticos confundem com verbas privadas. Vocês se lembram da festa realizada no final de dezembro de 2010 na Praia do Flamengo, quando foi lançada a pedra fundamental de construção da nova sede da UNE? Pois é, o evento foi marcado por grande pompa e o convidado especial foi o presidente Lula, que anunciou a liberação de 30 milhões de reais do total de 44 milhões para a construção do prédio de 13 andares no número 132 da Praia do Flamengo. Entretanto, até hoje não há sinal de que no local será erguido o prédio cujo projeto foi doado à entidade pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que também estava presente no evento. Todos sabemos que a voz da UNE foi abafada pelas gordas verbas recebidas do governo Lula, que comprou seu silêncio todas as vezes em que os estudantes deveriam se manifestar, como, por exemplo, no caso do mensalão. Tereza, não resta dúvida que o silêncio da UNE foi comprado com o dinheiro que recebeu do governo Lula. Daniel Iliesco, presidente da UNE,
tipo de desplante de dizer que era uma entidade privada e não havia obrigação legal que definisse a destinação do dinheiro, afirmando que a construção deveria ocorrer até 11 de agosto deste ano, quando a UNE comemora 75 anos. Esqueceu-se o jovem presidente que o dinheiro destinado à construção da sede da instituição é verba pública e por isso ele tem que prestar contas. O fato é que agosto está chegando e não existem vestígios no início da obra. Daniel Iliesco não explica o motivo da demora, apenas diz que não é especialidade da UNE a construção de prédios, apenas debater educação e passeata. Onde estão os debates educacionais? Quando a UNE se manifestou na defesa da qualidade do ensino? E onde estão as passeatas? Qual foi a última que participaram? Talvez no governo Fernando Henrique, manipulados pelo PT e com a promessa de boa vida, o que, não resta dúvida, foi cumprido pelo presidente Lula. Que pena, com a UNE que aí está, fica difícil a volta ao idealismo dos nossos estudantes, tão importante para a democracia, assim como o surgimento de novas lideranças na política de nosso país. Isso mesmo. A UNE, de tantas e tão belas tradições de luta pela democracia em momentos difíceis da nacionalidade, como a luta contra o nazismo, em 1942, famosa passeata que culminou com a entrada do Brasil na guerra, e a demissão do chefe de polícia, Filinto Miller. Muito bem, esse é um exemplo, mas há muitos outros. Tudo isso ficou no passado, porque no presente ela foi cooptada com verbas para construir uma sede. A sede não apareceu ainda e ela se recusa a prestar contas de recursos públicos. Um absurdo total. A UNE, vigorosa no passado, hoje é a bela adormecida do presente. Bom, minha gente, chegamos ao final do nosso programa. Pedro e Gerson, obrigada pela participação. Que seja um domingo maravilhoso. E a você que nos assiste, o mesmo. Um domingo excelente e uma semana de muita paz. Nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!